já foi informado, nós estamos iniciando hoje uma série intitulada Graça Multiforme. E essa série ela vai acontecer em 3 momentos. O primeiro é hoje, que envolve esse tempo da gente tomar a ceia juntos, participar da mesa do Senhor juntos. Na próxima quinta-feira, dia de ação de graças, nós vamos dar uma resposta ao Senhor de louvor e adoração, a essa graça derramada sobre nós, que nos sustenta. E no próximo domingo, nós teremos aqui na comunidade, tanto no sábado, no Alphaville, quanto aqui, de manhã e à noite, pessoas que serão batizadas, que estarão reconhecendo a salvação única em Jesus Cristo. Pessoas que foram impactadas, atingidas pela graça, pela salvação. E hoje, como a nossa temática é a encarnação da graça, eu queria pensar com vocês algo que tem a ver com este tempo que nós vamos passar aqui de tomar o pão e o vinho. Nós vamos pensar um pouquinho no que significa esta graça, o que é esta graça que todos nós falamos e comentamos. Porque às vezes a gente pode pensar que graça é uma ação independente de Deus, ou seja, algo que Deus manda acontecer. Deus ele é gracioso, então Ele manda o emprego para o nosso esposo, para a nossa esposa, para o nosso pai, para a gente. Então Ele é gracioso. Deus é gracioso, então Ele manda a cura para a gente. E aí resolve os nossos problemas. Então, quando nós pensamos em graça, e nessa graça que ela é multiforme, nesta graça que se apresenta de diversas formas, nessa graça que se manifesta em todos os momentos, de onde que ela vem? O que na verdade a gente quer dizer quando a gente fala de graça? Para a gente pensar em graça, a gente tem que pensar em alguma coisa sem graça. E eu queria ver com vocês algumas características de um mundo sem graça. Nós vivemos aí num mundo, e talvez você possa pensar, realmente o mundo está perdido, a gente está destituído de toda a graça. Por quê? Porque nós estamos vivendo aí tempos de guerra. Então, nos noticiários, nós estamos aí todos atentos ao que está acontecendo ali no Oriente Médio. Nós também podemos ver um mundo sem graça marcado pela violência urbana. Nós, aqui no estado de São Paulo, nós também estamos vendo nos noticiários e à nossa volta, vivemos aí um susto, vivemos aí pânicos, vivemos aí um momento de tensões no nosso dia a dia por causa da violência urbana próximo de nós aqui no estado de São Paulo. Nós podemos também ver um mundo sem graça marcado pela pressão econômica. Então, tudo gira em torno da economia, e aí nós vemos alguns problemas em países desenvolvidos que desenvolve, que ecoa, que influencia outros países, e a gente vê desemprego em massa, a gente vê algo terrível nessa área econômica. Então, uma pressão econômica que vai gerando instabilidade na vida das pessoas, que vai gerando instabilidade na qualidade de vida das pessoas, e que vai ter também criando um sistema de marginalização, de opressão social no mundo e no próprio país também. Então, um mundo sem graça. Nós também vemos um mundo sem graça marcado pela competição. Não é um mundo marcado pelo apoio, pelo reconhecimento do que você é. Não. É um mundo que exige de você uma performance sempre acima da média, porque tem alguém atrás de você querendo te passar. Então, na empresa, você tem que estar sempre atualizado e na frente do atualizado, descobrindo o que o atualizado está pensando para você não perder o seu tempo e não perder o seu espaço no mercado de trabalho e perder o seu espaço no mundo. Ou seja, é um mundo que exige das pessoas que elas sejam reconhecidas por aquilo que elas fazem, pela performance e alta performance.
é um mundo sem graça, é um mundo que não te considera, é um mundo que não te apoia, é um mundo que não te acolhe, é um mundo que te oprime e exige de você que você esteja sempre competindo. Além de um mundo sem graça, a gente também pode observar que existem igrejas sem graça, né? O lugar da igreja deveria ser o lugar da gente manifestar esse apoio, essa graça de Cristo, mas nós vemos também que a igreja no mundo, no nosso país, na nossa cidade, uma igreja também que muitas vezes ela se torna uma igreja sem graça. Por quê? Porque é uma igreja onde as pessoas são medidas pelo padrão de conduta, padrões que são determinados, e ali então as pessoas são aprovadas a partir desse padrão. Se você fizer assim, 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 se você vestir isso, 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 se você se comportar assim, 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 então você é uma pessoa aprovada, você é uma pessoa aceita. E aí nós vemos então a igreja que mede e que controla as pessoas a partir dos seus padrões de conduta. Nós temos também a igreja sem graça marcada por não saber lidar com a culpa. E a culpa é o grande vilão de cada um de nós. E igrejas que não sabem lidar com a culpa, porque ora usam da culpa que as pessoas trazem dentro delas para manipular as pessoas, para fazer com que as pessoas sejam objetos utilitários da fé. E eu me lembro de uma vez uma igreja em que pregava o seguinte: se você não está dando, se as coisas não estão dando certo na sua vida, é porque você tem pecado. Então, se você está desempregado, é porque você está em pecado. Se você ficou doente, é porque você está em pecado. E o sujeito fala: o que eu faço? Eu já pedi perdão dos meus pecados e eu continuo doente. Eu mesmo visitei uma mulher uma vez em São Paulo que ela estava internada. E uma pessoa, a hora que eu cheguei lá, tinha uma missionária de uma determinada igreja dizendo assim: você tem que determinar para Jesus, para Ele perdoar os seus pecados, para você sair daqui desse hospital. E você não deve tomar a medicação. E a mulher falou assim: mas eu já pedi, você precisa ter fé. Ali na minha frente, eu só olhando: ai, Jesus. Precisa ter fé. E a mulher falou: eu tenho fé. Tá bom. Aí a mulher orou, ungiu, benzeu, fez tudo o que podia fazer. Aí ele foi embora, falei: agora deixa eu fazer a minha visita pastoral, porque eu vim aqui para ver essa pessoa que ela é irmã de uma membro da igreja e tal. Eu falei assim: minha filha, você está doente, filha. Você está aqui no hospital porque você está doente. Mas Jesus está aqui com você. Então entrega a sua vida para Jesus, confia nele, e o resto ele vai fazer. Acerta a tua vida. E aquela mulher então pediu perdão dos pecados dela para Jesus, e aquela mulher então reviu a vida dela com alguns parentes, tinha inimizade com filha, tinha inimizade com cunhado, foi lá, resolveu o problema. Dali um mês aquela mulher partiu. Mas ela partiu com a vida dela acertada pela cruz de Cristo, e ela acertou a vida dela com as outras pessoas pela cruz de Cristo. Ela saiu daquele estado de culpa que ela estava vivendo. Uma outra igreja dizia o seguinte: o sujeito chegou lá endemoniado, demônio no corpo. O pastor expulsou o demônio do corpo, mas o demônio foi para a alma do sujeito. E aí o sujeito não andava, não resolvia os problemas, o pastor orava, o sujeito voltou lá, o pastor orou. E aí o demônio saiu da alma e foi para o espírito do sujeito. E ficou circulando dentro do sujeito, alma, corpo e espírito, e não largava. E o sujeito na igreja todo dia com aquele sentimento de culpa. Então é uma igreja sem graça. Não tem como por onde você sai. Por outro lado, também a igreja precisa entender e aprender a lidar com a cana que está quebrada. E Jesus, a essência da graça, é aquele que não torce a cana que já está quebrada. Ele é aquele que pega o sujeito e cuida do sujeito, e cuida da pessoa, e lava, e perdoa, e acolhe. Eu e você, porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, é uma natureza
e imperfeita, e Jesus não rejeita você e nem eu. Igrejas sem graça não sabem lidar com a culpa, não sabem apresentar a salvação e o perdão e o tratamento de Jesus para a cana que está quebrada. Igrejas sem graça é aquela igreja que diz que você faz por merecer as bênçãos. Então, você precisa sempre fazer as coisas que a igreja manda, pagar o seu dízimo mensalmente, vir na igreja todos os domingos e todos os cultos se tiver, e ajudar em todas as coisas. Enfim, entrar naquele ativismo religioso, porque vai que Jesus não fica contente comigo e me manda embora do meu emprego. Então, igrejas sem graça exigem que as pessoas vivam uma performance espiritual para elas serem aceitas por Deus. E igrejas sem graça são marcadas também pela ausência da alegria e do prazer. As pessoas precisam só cumprir com o ritual e precisam lidar com a Bíblia como um livro de regras do não pode, em vez de lidar com a Bíblia como o livro do prazer. O meu prazer está na lei do Senhor. E não sabem lidar com o prazer. E eu me lembrava hoje pela manhã de uma época lá em São Paulo, em Pirituba, ainda, logo que eu me casei, o pastor Ricardo e a Sônia já tinham saído de lá, foram para os Estados Unidos, e quando o pastor Ricardo saiu, eu falei, agora eu vou mudar algumas coisas aqui na igreja. Então eu mudei o horário da congregação que eu trabalhava. Não ia ter escola dominical de manhã, ia ter escola dominical só à tarde. E aí nós fizemos a nossa primeira reunião domingo. Dizei, pessoal, domingo que vem, ninguém na igreja domingo de manhã. Nós vamos nos reunir 5 horas da tarde para a escola dominical, depois nós vamos emendar com o culto, nós vamos fazer uma festa aqui, encerrando o dia na igreja. Beleza. Aí estou eu lá, eu e minha esposa levantamos domingo de manhã, 8 horas, um solzão lá fora. Eu abri a janela e falei, o que crente faz domingo de manhã quando não vai na igreja? Sério, juro para você que eu pensei assim. Olhei para fora e falei, o que crente faz quando não vai na igreja domingo de manhã e tem um sol desse? Falei, Jesus, eu não sei o que a gente vai fazer agora de manhã. Porque o ativismo todo fazia com que a gente não pudesse desfrutar de algumas coisas fora daquele padrão da religiosidade. Igrejas sem graça, né? Além da igreja sem graça, além do mundo sem graça, a gente tem a vida sem graça também, né? A vida sem graça marcada por angústia existencial. O sujeito não consegue ter paz no coração dele, paz diante da vida, e alguma coisa aqui, e uma culpa que ele não sabe de onde, e ele então procura preencher esse vazio existencial, preencher a sua vida e trazer sentido da sua vida para a sua vida, fazendo um monte de coisas. E nada supre, e a vida fica sem graça. E você conversa com o sujeito, a vida dele é sem graça. Também uma vida sem graça marcada por sentimentos de insegurança. Diante de qualquer intempérie, de qualquer situação difícil, de qualquer tempestade na vida, a pessoa se desestrutura. Ela entra numa sensação de pânico, de pavor existencial na vida. A vida sem graça também, marcada pela falta da paz, pela falta do amor de Deus e pela falta da esperança em Deus. E a paz aqui é exatamente aquela sensação, é aquele estado que a gente tem de ficar em pé na hora do redemoinho. Consegue ficar em pé na hora do redemoinho? Ficar em pé na hora da tempestade? Pois esta é a paz de Deus. A paz bíblica é esta, que você fique em pé, inteiro, no meio da tempestade. Mundo sem graça, igreja sem graça e vida sem graça, não tem graça.
E a sensação que às vezes a gente tem é que Deus está lá no céu preocupado em acender o sol de dia e as estrelas de noite. E Ele não está nem um pouco preocupado comigo e com você. Ele não está nem um pouco preocupado com este mundo sem graça, com esta igreja sem graça e com a vida sem graça da gente. Às vezes a gente tem essa sensação, não tem? Às vezes na conversa que você tem aí na fila de banco, as pessoas falam, ih, Deus está longe nessa história. E será que isso é verdade? Nós vamos olhar agora um texto que fala exatamente do que é esta graça e aonde é que está esta graça. Se verdadeiramente o nosso mundo ele é sem graça, se verdadeiramente a igreja de Cristo ela é sem graça, se verdadeiramente a nossa vida pode ser uma vida sem graça. Vamos dar uma olhadinha no texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 14. São os primeiros 14 versículos, depois eu vou ler mais 2, então daí 16 versículos de João. Eu quero que você preste atenção nessa leitura, que nós vamos tirar alguns pontos importantes desse texto e depois nós vamos tomar esta ceia aqui todos juntos. Vamos lá. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Muito bem, esses versículos que nós acabamos de ler, são os versículos iniciais do livro do Evangelho de João, o quarto evangelho da Bíblia. Tá? E se você que já leu o Evangelho de João, quando você lê esse primeiro texto, essa primeira parte do texto, você começa a ver que esse primeiro texto tem toda uma relação com o restante do livro. Se você não leu o Evangelho de João, você acabou de ler um resumo do livro. Ô, pastor, então não preciso mais ler o livro. Já li o livro de João. Tira um a menos na Bíblia. 65 livros agora falta ler. Não. Leia este texto e vai em casa e começa agora a ler o Evangelho de João e fazer toda a relação do que João vai dizendo no Evangelho dele com estes versículos aí. E com algumas figuras que nós vamos destacar aqui agora, nesta noite. Porque o que João está querendo fazer é apresentar Jesus Cristo, a graça de Deus, única e verdadeira. Bom, quando João começa o seu evangelho, ele não começa à toa, escrevendo dessa forma, apresentando Jesus. Ele está querendo completar algumas coisas dentro do plano
de apresentar Jesus às pessoas. Os evangelistas, Mateus, por exemplo, ele começa falando de Jesus e ele vai apresentar Jesus, dizendo que Jesus, ele veio e ele é da descendência de Davi e ele é da descendência de Abraão. Por quê? Porque Mateus está querendo dizer assim, Jesus, ele é da linhagem dos judeus. Ele é o cumprimento da promessa. Ok. O evangelista Lucas vai apresentar Jesus, dizendo na genealogia de Jesus, fazendo um retorno desde Maria, desde José, e voltando e dizendo assim, Jesus veio desse fulano, que veio desse ciclano, que veio desse ciclano, que foi filho desse, até que Lucas chega lá no início, dizendo assim, e houve Sete, que era filho de Adão, e Adão era filho de Deus, e Jesus então é dessa linhagem. O Marcos, ele vai escrever o seu evangelho dizendo assim, este é o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. João olha para esses três e fala assim, está faltando uma coisa aqui, deixa eu apresentar algo que vem antes. Sabe por quê? Porque às vezes quando a gente olha para Jesus, a gente tem ideia que Jesus, ele só é aquele homem que se fez carne, virou gente ali, nasceu numa manjedoura, e cresceu, e morreu numa cruz, e voltou para o céu. Então a gente tem a ideia de que Jesus passou a existir na barriga da Maria. E a gente tem a ideia de que Jesus é aquele homem ali. Mas antes de Jesus tornar-se homem, Jesus já existia. Jesus é o Deus eterno. E às vezes a gente tem a ideia de, quando a gente olha para os evangelhos, a gente reduz Jesus a só alguém que viveu nesta terra e que pode nos ajudar diante das situações que a gente vive nesta terra. Mas Jesus é alguém que já viveu antes. E o plano de Jesus e a ideia de Jesus já vem antes. Tem a ver com a eternidade, com algo que sai fora, que extrapola o nosso tempo, o nosso espaço. Jesus, ele é eterno. Por isso que João vai apresentar Jesus dessa seguinte forma. No princípio era aquele que é a palavra. E ele vai chamar Jesus de palavra. Porque João quer falar aos seus ouvintes primeiros, que eram os judeus helenistas, que eram os judeus de origem grega. Mas além dele querer usar um termo que era muito comum no contexto grego, também ele quer usar um termo que era muito comum no Antigo Testamento, a sabedoria. Então por isso que ele vai apresentar Jesus usando esse termo, palavra. Então onde você lê palavra, você leia, você entenda Jesus. E olha só o que João vai apresentar a respeito de Jesus. Ele vai dizer, em primeiro lugar, que essa graça, ela não é algo que Deus simplesmente manda, olha, vai lá e resolve o problema daquele sujeito. Não. Que a graça é algo eterno, porque a graça e Jesus são a mesma coisa. Jesus e graça é a mesma coisa. Quando a gente pensa em graça, a gente pensa em Jesus. Quando a gente pensa em algo que a gente recebeu, a gente pensa em algo que Jesus fez. Quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa em graça. A gente pensa em favor imerecido. A gente pensa em misericórdia. Então, pensar em graça e pensar em Jesus, pensar em graça é pensar em Jesus. E pensar em Jesus é pensar no ser eterno, que já existia antes desse mundo. Uma vez alguém, conta-se, né? Eu acho que não é verdade, acho que é uma anedota cristã. Conta-se que alguém chegou para João Calvino e perguntou assim para ele, João Calvino, você que é um teólogo, que está escrevendo aí as institutas da religião cristã, explique para mim, porque se você me desvendar este mistério, eu me tornarei um cristão. Pois não? Pergunte.
O que Deus estava fazendo no céu antes de criar o mundo? Vai dizer que você nunca pensou nisso. Eu já. Mas depois que eu vi essa anedota, eu parei de pensar. Depois que eu vi a resposta de João Calvino, eu deixei de pensar. João Calvino pensou com a sua barba e falou assim: Deus estava criando o inferno para os curiosos. Aí eu parei de fazer essa pergunta. Deixa eu ficar só com o que está aqui na Bíblia. Agora a gente vai saber o que é que existia antes da fundação do mundo. O que é que Deus fez antes dele criar o mundo. Porque a graça de Deus já existia. Já existia. E olha só, algumas palavras-chave aqui que eu quero destacar nesse texto que nós lemos, porque eu quero fazer um paralelo desse texto com outro texto da Bíblia, que é um texto semelhante, que é exatamente da onde que o evangelista João vai fazer a comparação. Tá? No princípio era aquele que é a palavra. Qual é o outro lugar na Bíblia que começa assim? No princípio, Gênesis 1. Agora olha o que está escrito lá em Gênesis 1. Agora aqui é procurando o Óleo, tá? Aonde está Jesus aqui em Gênesis 1? No princípio, vamos ler todos juntos? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Bonito. No princípio, Deus. A gente pode encontrar Jesus aqui? Sim, porque João está dizendo o quê? No princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ou seja, ela já existia lá com Deus. Ok. Vamos ler agora, esse foi o primeiro dia. Vamos dar um pulo aqui para o quarto dia. Vamos ler todos juntos? Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, e o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o quarto dia. Uai. Pergunta mineira. Uai. Se Deus fez o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite no quarto dia, que luz é essa que estava no primeiro dia? Não é verdade? Ele fez o sol, a luz, no quarto dia. Que luz é essa que ele está dizendo no primeiro dia? Haja luz e houve luz, e fez separação entre luz e trevas. Achamos Jesus aqui de novo. Jesus é a luz que deu origem a todas as coisas. Jesus é o Deus que estava ali no início. Jesus é o Deus que iniciou o mundo com a sua luz. Jesus e o Espírito Santo também estavam ali, porque Deus é o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo.
Jesus estava ali no Big Bang. O Big Bang só aconteceu por causa de Jesus. Foi ele que apertou o botão. Pode dizer, começou com o Big Bang, começou com o Big Bang. Mas o nome daquele que chegou e deu o start inicial chama-se Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele que ilumina todas as coisas. E ele só não foi aquele sujeito que falou assim, cria-se mundo. Não. Ele é aquele que fez todas as coisas existirem a partir dele mesmo, do seu poder. Ele chegou criando e a Bíblia diz que tudo existe por ele. Ele sustenta todas as coisas. E é isso que João está dizendo. Quando ele diz, a graça já existia antes de todas as coisas. Porque Cristo é a graça. E Cristo é o Deus eterno. Cristo não começou com Maria. Cristo já existia. Cristo é o próprio Deus. E este Cristo, que é o próprio Deus, criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Aí a sequência do texto de João. Quando ele diz aí, todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Você pode imaginar isso? Todas as coisas que existem no universo, desde o microcosmos até o universo. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Todas as coisas passaram a existir por ele. A sua vida e a minha vida foi criada por ele. E ela só passou a existir por causa dele. E ela só se sustenta por causa dele. A graça de Cristo envolveu este mundo e segura este mundo e sustenta este mundo e está neste mundo. Graça não é algo que está à parte, que Deus manda um recado, que Deus joga uma porção mágica. Graça é o estado de Deus estar envolvendo a cada um de nós. É o Espírito de Deus envolvendo a cada um de nós, envolvendo a este mundo. E esse texto me faz lembrar de outro texto em Colossenses que diz o seguinte: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, aquilo que a gente vê e aquilo também que a gente não vê. Sejam tronos e soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Agora presta atenção aqui. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Jesus não é o filhozinho de Maria, o menino Jesus, que precisa da gente fazer oração para ele. Não. Jesus é o Deus eterno. Quando você conversar com Jesus, quando você falar a respeito de Jesus, você está falando a respeito daquele que é antes de todas as coisas. Antes de mim e você existirmos. E que tudo subsiste nele. Agora, João também vai falar sobre o seu evangelho, por isso que é importante você ler o João depois de chegar em casa. Porque no capítulo 15, ele vai dizer o seguinte: Jesus vai ampliar esta ideia de que todas as coisas passaram a existir a partir dele, se sustentam a partir dele. E ele vai dizer o seguinte: eu sou a videira, eu sou a fonte de todas as coisas. Vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, e eu em vocês, vocês vão dar muitos frutos. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, eu e você não podemos fazer nada, nem existir. Agora, pensa aqui comigo. Porque eu estou pensando muito nesse negócio aqui. Você não se acha autossuficiente naquilo que você faz?
não porque eu consegui fazer essas coisas, não porque eu consegui chegar nesse patamar, não porque eu consegui chegar nesta posição, não porque eu planejo assim, não porque as coisas vão chegar lá. Você não se acha autossuficiente? Esse texto faz eu e você dobrar o joelho e falar assim, eu não faço nada, se não for Cristo eu não faço nada. Porque sem Cristo eu não posso fazer nada. Ele é a fonte de todas as coisas. Por um lado, isto faz com que eu e você reconheçamos que nós somos alguém que depende de Cristo. E isso é bom demais, porque Cristo é bom. Se você tiver que depender de alguém, dependa de Cristo, porque Ele é bom. Reconheça a sua dependência de Cristo, porque Ele é bom. E Ele vai cuidar de você, e Ele vai cuidar de mim. E Ele tem poder também para cuidar de mim e de você. Ele não é um ser frágil. Ele não é um ser temperamental. E Ele não é um ser limitado. Ele é um ser que tem poder sobre todas as coisas. Então você pode confiar em Cristo no seu emprego, você pode confiar em Cristo a sua família, você pode confiar em Cristo o seu coração, você pode confiar em Cristo aquilo que traz medo na sua alma. Porque todas as coisas subsistem, Ele é antes de todas as coisas, e tudo passou a existir por causa dEle, e a partir dEle e para Ele. Agora, o que eu e você precisamos é estar conectados com este Cristo. Porque se a gente não está conectado a Cristo, a gente está em rebelião a Cristo. E aí ficar rebelde com o dono do mundo, aí é ruim, hein? Você se rebelar contra o Senhor do universo, aí, meu amigo, você está perdidaço. E aí dá desespero, porque para onde é que eu vou? Então nós precisamos reconhecer o senhorio deste Cristo. Precisamos reconhecer o amor deste Cristo. Precisamos reconhecer o poder deste Cristo. E confiar nossa vida inteiramente nas mãos dEle e descansar nossa vida nas mãos dEle. E, vamos lá, cadê aqui? Ok. Aqui. Este Cristo que era antes da criação do mundo, este Cristo que fez todas as coisas e que sustenta todas as coisas, é a graça que invade o nosso mundo. E aí João vai dizer, esse Cristo não ficou distante, ele invadiu o nosso mundo. Ele invadiu o mundo que ele mesmo criou. Ele não cabe nesse mundo, gente. Pode imaginar? Jesus é infinitamente maior do que esse universo. Ele não cabe. E ele reduziu e falou, eu vou entrar no mundo que eu criei. E aí João vai explicar isso para a gente. Aquele que é a palavra, Jesus, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Bom, para a gente pensar aqui agora, nesse jogo de palavras que João faz, a gente tem que entender o que ele quer dizer com mundo. E para João tem 3 sentidos de mundo. Tem 3 tipos de mundo. O primeiro é o mundo que Cristo criou. A vaquinha, o cavalinho, a árvore, as cachoeiras, a natureza, as montanhas, tudo isso de bonito que eu e você vemos. As estrelas, o universo. Esse é o mundo, criação de Deus. O outro é o mundo homem e mulher, eu e você. O mundo gente. Esse mundo gente, João diz que Deus amou este mundo gente. Agora, ele não amou eu e você porque a gente estava com perfume, barbeado, penteado, não. Porque ele olhou para mim e para você e nos viu como imagem e semelhança dele, mas imagem e semelhança dele, rebeldes, que assumiram viver
num outro mundo, o mundo caído, o mundo da rebeldia. E aí é o terceiro mundo que João diz. Então na Bíblia a gente tem o mundo que Deus criou, o mundo homens e mulheres, e o mundo sistema de rebelião contra Deus. E homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus, escolheram viver neste mundo de rebelião. E é esse texto que João está dizendo, ele veio para o mundo. Ele entrou no lugar onde habitam a imagem e semelhança dele, homens e mulheres rebeldes que se rebelaram. Ele entrou no nosso mundo e ele entrou na nossa vivência, no nosso cotidiano, nas nossas coisas, nos nossos planos. Ele entra nesse mundo por amor a nós. Agora, esse mundo é um mundo que ele não gosta. Este mundo Deus não gosta, mas ele entra. Jesus vem. Jesus invade esse mundo nosso para nos resgatar dessa situação. Ele invade neste mundo porque ele nos vê em meio ao caos neste mundo. Nós estamos vivendo neste mundo natureza, mas num sistema totalmente de rebelião contra Deus. E ele vem exatamente para nos resgatar deste mundo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para aquelas pessoas que ele fez, para homens e mulheres. Mas homens e mulheres o rejeitaram. E aí entra agora uma estrutura que eu vou mostrar para vocês desse texto que a gente leu, e aonde nós vamos encontrar a parte mais importante que João quer apresentar para nós a respeito da manifestação desta graça. Esse texto que nós lemos, de João 1, do versículo 1 até o versículo 18, ele é apresentado desta forma. No capítulo 1, versículo 1 e 2, e no capítulo 1, versículo 18, nós encontramos a mesma ideia. O verbo estava com Deus, esse verbo era Deus. E no 18 nós encontramos o Deus unigênito está no seio do Pai. Depois, no versículo 3 e no versículo 17, nós encontramos ele estava com Deus. A graça veio por meio de Jesus. Depois, no versículo 4 e 5 e no versículo 16, nós encontramos a repetição da mesma ideia. A vida estava nele. Nós temos recebido graça sobre graça. Depois, no versículo 6 a 8 e no versículo 15, nós encontramos, houve um homem cujo nome era João. João testemunha a respeito dele. E no versículo 9 a 10, a luz vinda ao mundo está em relação com o versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. No versículo 11 e no versículo 13, veio para o que era seu, e os seus nasceram da vontade de Deus. No versículo 12, na parte A, todos quantos o receberam, e na parte C, terceira parte, parte C, aos que creem no seu nome. Bom, essa aqui é uma forma do escritor bíblico apresentar a parte mais importante, o objetivo da graça de Deus. O que Deus fez, diante de tudo isso, o que é mais importante para Deus? Diante da criação do universo, diante da criação do mundo, diante de Deus vir aqui a este mundo, qual é o objetivo? Qual é o plano? Onde Ele quer chegar com isso? Então, a parte mais importante está exatamente na parte B do versículo 12. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode imaginar o Deus eterno que fez tudo, e depois ele vê homens e mulheres se rebelando contra ele e criando um mundo paralelo. E esse mundo é um caos, esse mundo é uma porcaria, esse é um mundo sem graça. E esse Deus fala assim, eu vou lá, eu vou invadir esse mundo deles. E ele invade este mundo, e ele ainda é rejeitado nesse mundo,
porque Ele quer fazer e dar a oportunidade para homens e mulheres se tornarem filhos de Deus. E aí nós encontramos então o versículo 12 do Evangelho de João, que é o centro do texto e da vontade de Deus para homens e mulheres. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí vem aquela pergunta, né? Aquele cunhado seu que se converteu, e agora ele quer fazer você também se converter, e ele fala assim, você precisa acreditar em Jesus, porque senão você vai continuar sendo criatura de Deus e não filho de Deus. Opa, criatura de Deus? Eu sou criatura ou eu sou filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Ou todo mundo é criatura de Deus? Oh, grande questão. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós estamos acima das vaquinhas, acima dos cavalinhos, acima dos riachos, acima dos peixes, acima do universo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas em Cristo Jesus, eu e você e todos aqueles que crerem no nome do Senhor Jesus, passam a ser adotados por Cristo Jesus e passam a ser filhos do Pai eterno. E como filhos do Pai eterno, recebem um pacto, recebem o selo da promessa da salvação, recebem o direito da herança dos céus, recebem o Espírito Santo nas suas vidas, passam agora a sentar-se à mesa com o Rei do Universo, com este e com aquele que já existia antes da fundação do mundo. É isso que Deus quer comigo e com você, é isso que Deus quer com todas as pessoas, quando Jesus vem e invade o nosso mundo. Ele quer trazer para nós a oportunidade da gente viver como filho amado, como filho adotado, como filho que foi comprado, que foi resgatado, que foi removido daquele mundo de caos e colocados agora no império do reino de Deus, para vivermos em comunhão com o Pai, para vivermos agora a paz de Cristo, para vivermos agora a esperança de Cristo, para vivermos agora um dia a dia sendo cuidado pelo Pai. A encarnação da graça, queridos. Essa graça eterna que se faz gente e que invade o meu mundo, que invade o seu mundo, para nos tornar filhos amados do Pai eterno. E quando nós tomamos o pão e o vinho, nós estamos sentados à roda da mesa do Pai eterno, com o Filho unigênito, que é Cristo Jesus. A graça eterna. Com isto, eu quero ir concluindo, pensando com você, como o Filipenses escreveu no seu livro. A graça está em toda parte. Porque tudo isso só existe porque Jesus existe e Jesus envolve tudo isto. Agora, às vezes a gente não consegue ver esta graça. Então, nós precisamos pedir ao Pai que nos dê olhos para enxergarmos esta graça. Esta graça na tua história, esta graça na situação da tua vida no momento, esta graça que sustenta e que se faz presente no seu dia a dia. Às vezes a gente não enxerga. Mas eu e você só existimos a partir de Cristo e para Cristo. Você e eu estamos seguros nas mãos deste Cristo, na graça encarnada. Também, a graça significa que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Qualquer coisa que você fizer não vai mudar o tanto de amor que Deus eterno tem por você e por mim.
E também não há nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus... Não acreditava que você ia fazer isso. Não te amo mais, estou de mal. Não, não e não. Deus não age assim. Às vezes a gente acha que, né? A gente fica nem filho escondido, né? Que fez coisa errada. Deus não vai mover 1 milímetro do seu amor, nem a mais, nem a menos. E isto coloca eu e você, isto deve colocar eu e você de joelhos diante deste Jesus. E dizer, obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste de mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não me trata a partir dos meus méritos e da minha competência, ou da minha incompetência. O Senhor não me mede assim. Obrigado porque eu não preciso me esforçar para agradá-lo, porque eu jamais iria agradá-lo, porque eu sou imperfeito. Mas a tua graça não me abandona. O Senhor não é aquele Deus que fica, que diz assim, eu te perdoo, mas sofre um pouquinho aí, vai. Não. Nós estamos diante do Cristo, que olha, que é o varão de dores, e que está próximo, que está ao nosso lado, e que nos socorre, e que nos ama igualmente, independente daquilo que nós somos ou fazemos. Isso deve colocar eu e você de joelhos diante desse Cristo. De joelhos para derramar nossa alma e de joelhos para a gente adorá-lo. Adorar ao Cordeiro que foi morto no meu lugar e no seu lugar, por minha causa e por sua causa. E a graça é a oportunidade que nós recebemos para tomar o nosso lugar à mesa da família de Deus. A gente só pode chegar na reunião da família de Deus se a gente for filho de Deus. E foi por isso que a Trindade moveu céus e terra para vir naquele útero, se desenvolver, viver 33 anos, morrer numa cruz e ressuscitar. Para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos amados do Pai e pudéssemos nos assentar à mesa dele, ainda que nesse tempo histórico limitado, mas com a promessa de que nós vamos nos assentar eternamente nos céus. Eu queria que você pensasse sobre esta encarnação da graça e que você desfrutasse da posição que Cristo te coloca nesta noite. Ele te coloca em torno da mesa. E assim, você pensasse aquilo que João disse, todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Graça diária, sustentação diária, comunhão diária. Milagre diário, presença diária. E nós estamos não mais como inimigos de Deus, mas agora nós somos amigos. E agora nós podemos nos assentar à mesa com Ele. E Ele quer compartilhar conosco do plano eterno dele. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido, disse Jesus. Vamos tomar assento à mesa do Senhor. E vamos tomar do pão e do vinho, que simbolizam a encarnação desta graça eterna. Amém. Queria que você fechasse seus olhos e que você, numa resposta a Deus, você preparasse o seu coração
para este momento tão especial do povo de Deus. A comunhão em torno da mesa.